De maneira inédita e inovadora, o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal finalizou em julho a pesquisa Desenvolvimento Infantil e Parentalidades no Distrito Federal. O estudo foi feito para levantar informações agregadas sobre o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos na capital e para apontar dados sobre os contextos das famílias das crianças nesta faixa etária. O termo parentalidades é usado para abordar as relações entre as crianças e os adultos responsáveis por elas. Também foram apuradas informações sobre o perfil dos cuidadores, sua rede de apoio e como eles se sentem diante da tarefa do cuidar. A pesquisa sobre desenvolvimento infantil e parentalidades no Distrito Federal, ela nasceu do entendimento, primeiro, de que esse período da primeira infância é uma janela de oportunidade muito importante para o desenvolvimento das crianças e que precisa ser aproveitada. Então, a gente precisa de informações para subsidiar as ações para esse público e da percepção que a gente tinha, confirmada bastante pelas secretarias que trabalham com essa pauta, de que ainda existe uma lacuna muito grande de dados sobre a primeira infância e sobre as famílias onde existem crianças de 0 a 6 aqui no Distrito Federal. A gente tem falado bastante sobre o envelhecimento populacional, que de fato é uma realidade no Brasil, é uma realidade no Distrito Federal, mas atualmente a população de 0 a 6 ela corresponde a 9,1% da população total do Distrito Federal. Então, é um público muito grande que vai ter toda uma jornada aí pela vida e a gente precisa, né, enquanto sociedade, enquanto governo, a gente precisa dar as melhores condições para que essas crianças se desenvolvam, se tornem adultos saudáveis, felizes e que possam continuar contribuindo para o desenvolvimento da nossa sociedade. O diretor-presidente do Instituto, Manuel Barros, destaca a importância desse estudo para as futuras gerações da capital do país. A realização de um estudo destinado a entender melhor a realidade da primeira infância e dos cuidadores dessas crianças é um tema importante para o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, bem para o governo do Distrito Federal, pois permite entender a realidade em torno desse tema e propor, com base em evidências, com base em estudos com a metodologia científica consolidada e comprovada, propor o debate visando encontrar soluções para os problemas apontados e fortalecer aqueles pontos positivos que, com certeza, são encontrados dentro dessa realidade. Nós estamos investindo, sim, no futuro da nossa nação, vamos produzir, vamos permitir o desenvolvimento de pessoas que vão se tornar melhores pesquisadores, melhores cidadãos, cientistas, médicos e gente, principalmente, gente que tem a sensibilidade de olhar a coletividade, de olhar os temas, não só pelo foco econômico, mas também pelo foco de uma sensibilidade social e de uma responsabilidade social. O IPEDF, por meio dos pesquisadores terceirizados, visitou 1.952 domicílios em todo o território do DF durante os últimos meses de 2022. As informações obtidas a partir desta pesquisa subsidiarão as diferentes secretarias do GDF na construção de políticas públicas e serviços para apoiar a primeira infância e seus cuidadores. Percentual encontrado. Segundo a última edição da pesquisa distrital por amostra de domicílios PEDAD 2021, residiam no DF quase 284 mil crianças de 0 a 6 anos, o que equivale a 9,1% da população. Mãe é principal cuidadora de crianças de até 6 anos em mais de 70% dos lares no DF. 96,3% das crianças moram com a mãe no mesmo domicílio. 69,1% moram com o pai no mesmo domicílio.
Em 41,5% dos lares, o pai é responsável pela renda familiar. Em 22,2% dos lares, a mãe é a responsável pela renda familiar. Nível de escolaridade: 35,2% das mães têm o ensino médio completo, 31,1% dos pais, ensino médio completo, 21,5% das mães têm o ensino superior completo e 19,1% dos pais o ensino superior completo. A coordenadora de estudos de avaliação de políticas sociais do IPDF, Francisca Lucena, destaca que investir na primeira infância reduz as desigualdades. A pesquisa de desenvolvimento infantil e parentalidades, ela tem uma importância que é identificar nesse processo de formação, né, de desenvolvimento da criança, aqueles fatores que mais contribuem para um melhor desempenho na vida adulta, por exemplo, que vai acarretar, por exemplo, em melhores colocações no mercado de trabalho, escolaridades mais elevadas. É o desejo de poder realizá-la novamente, né, nos próximos anos. Não sabemos com que frequência, mas que a gente possa ir acompanhando, monitorando de que maneira esse desenvolvimento infantil para as crianças do Distrito Federal está se dando. Eu sou professora na Universidade de Nevada, em Las Vegas, e tenho dedicado a minha carreira ao estudo da primeira infância, especificamente como traduzir o conhecimento científico para apoiar a formulação de políticas públicas intersetoriais e reduzir as inequidades nesse período crítico do desenvolvimento humano. A pesquisa de desenvolvimento infantil e parentalidades no DF fecha uma lacuna e inova, trazendo um diagnóstico populacional do DF dos cuidados integrais da primeira infância. Assim como, também, pela primeira vez, caracteriza o risco de desenvolvimento infantil no DF. Então, a pesquisa encontrou que 14% dessas crianças talvez precisem de um olhar mais cuidadoso sobre o desenvolvimento delas, estão em risco de desenvolvimento infantil. E também caracterizou quais as potencialidades de saúde, educação, assistência, direitos humanos, como que essas políticas podem ser integradas e as oportunidades que a gente tem de implementação no nível local. Então, parabéns ao DF por ter investido nessa pesquisa e pela conclusão dessa pesquisa valiosíssima. Eu tenho certeza que nós vamos avançar no cuidado dos nossos pequenos cidadãos brasilienses. A pesquisa foi feita em parceria do Instituto com a Secretaria de Justiça e com o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, CDCA. Com esses dados, o CDCA pode trabalhar nas políticas públicas voltadas à primeira infância. É na primeira infância que nossas crianças e adolescentes eles se desenvolvem de forma plena, seu cognitivo, as suas relações sociais e toda uma gama de desenvolvimento que essa criança tem que ter nesse período de vida. E essa pesquisa nos trouxe esse ferramental para que possamos incidir de forma efetiva no desenvolvimento de políticas públicas para essas crianças e adolescentes. Nesta creche pública, a diretora diz que as condições de vida de uma criança e, consequentemente, o seu processo de desenvolvimento são impactadas de forma significativa pelo acesso que ela tem a serviços básicos. A gente consegue perceber a criança no primeiro momento, a gente consegue conhecer um pouco a criança. Só visualmente a gente consegue conhecer a criança. Às vezes a gente sabe que aquela criança, qual a criança é de creche, qual criança está vindo direto de casa, primeira vez. A criança de creche, ela se desenvolve, ela interage muito mais do que uma criança que está em casa recebendo aquele estímulo do pai, que o pai está ali o tempo todo, às vezes contrata alguém para estar estimulando a criança, mas o importante da criança é ela estar interagindo com outras crianças e adultos também. A criança é o nosso futuro, né? Então a gente trabalha muito aqui, a criança de hoje é o futuro da gente de amanhã. Então, eles precisam de uma boa qualidade, de um bom atendimento, para eles serem bons cidadãos no futuro, para formar nossa sociedade futuramente. A pesquisa também mediu quanto tempo as crianças ficam expostas às telas, TV, celular, computador. Crianças com menos de um ano, 53%, ficam expostas por mais de 2 horas por dia. Crianças com até um ano, 80,6%, ficam expostas mais de 2 horas por dia. Crianças a partir de 2 anos, 95%, ficam expostas mais de 2 horas por dia.
Nas regiões de renda mais alta, o índice é de 79,9%. Para os pais, as inovações tecnológicas são desafios que exigem novas posturas e limites. Afinal, a primeira infância é um período fundamental e completamente decisivo na formação do ser humano. Esse mundo de tecnologia que a gente está vivendo nele, né? É muito importante o cuidado que a gente tem hoje, pelo menos em casa, com acesso às telas, né? A gente sempre tenta minimizar ao máximo, não podemos eliminar, né? Porque também é privar de todo esse desenvolvimento. Mas sempre tentamos oferecer leitura, estar presente, contar histórias, brincar. É um momento que a gente tem para estar juntos, né? E a presença do pai na criação é fundamental nessa idade, né? De 0 a 6 anos, primeira infância, quando está sendo formado o caráter da criança. Eu tenho uma filha, né, de 1 ano, o nome dela é Rebeca, né? E para mim é muito importante essa pesquisa para as estatísticas, né, sobre a gente saber sobre as informações da nossa população, como é que tem sido a convivência das mães com seus filhos, né? Eu já estabeleço, né, sobre as telas, né? Porque eu acho assim que as crianças estão muito voltadas a esse mundo digital hoje, né? E assim eu tento colocar já um giz de cera na mão dela, né, um papelzinho, para ela não ficar tão focada às telas, né? Eu acho muito importante isso, a gente estar de olho nos nossos filhos, vendo o que realmente eles fazem. Tenho uma filhinha, ela tem 2 anos, né? E é muito importante impor limites. Desde bem bebezinha mesmo, a gente sempre tentou manifestar o máximo de ordem, né, dentro de casa, assim, principalmente em relação a celular e tudo mais. E isso ajudou muito no desenvolvimento dela. Hoje ela é 2 anos e está à frente de muita criança, justamente por esses limites que a gente conseguiu impor, assim. Sou mãe do Kepler, de 4 anos, e é, sim, um desafio enorme ser mãe. É um desafio enorme cuidar, né? Então, nesse lugar, né, que estou como mãe há 4 anos, os principais desafios que a gente percebe, mesmo sendo pesquisadora do tema, são hoje, principalmente na atualidade, o uso de telas constante que as crianças demandam, como lidar com isso, né? Além do uso de telas, quando a criança, porventura, não concorda com o que a gente fala, com o que a gente orienta, e vem as birras, né? Então é um eterno desafio, mas eu acho que por trás, né, de todas essas questões vem o fato de nós, enquanto mães, enquanto cuidadoras, queremos o melhor para os nossos filhos. Principalmente que eles sejam felizes, que eles cresçam num ambiente adequado, sem toxicidade, que eles se desenvolvam na idade correta, né, no que a gente entende por desenvolvimento infantil, e que mais que isso, que eles ao longo do tempo tenham memórias muito boas, né, enquanto, né, essa relação amorosa entre pai, mãe e filhos, né? É importante destacar a rede de apoio emocional ou de cuidados com a rotina das crianças. A pesquisa apontou que 81,4% dos cuidadores disseram que podem contar com os familiares que moram no mesmo endereço. 55% disseram que contam com outros parentes que não moram no mesmo endereço. E 20% disseram que contam com a ajuda de amigos. Os gestos de cuidados presentes na etapa decisiva na formação desses seres humanos é o que garante o avanço no desenvolvimento de nossas crianças e das futuras gerações.